Pai, ontem surgiu, num grupo de estudos que eu participo, uma questão sobre o que é a alma, né? Qual que é a substância da alma? O que ela é? Qual seria a forma da alma? E eu estava pensando nas causas de Aristóteles, que a alma poderia ser a causa formal, né? A causa formal, É até legal você ter o colocado corpo isso. seria talvez a causa substancial? Quando eu estava na. Quando era moleque, eu fiquei muito incomodado com algumas questões. Eu vou te colocar porque eu lembro que meu pai me deu um material para eu ler, minha mãe me deu um material para eu ler. Meu pai, vamos lembrar que ele tinha uma formação de engenheiro, né? E a minha mãe tinha uma formação de atleta, esportista. Ela era pedagoga, mas ela era fundamentalmente uma pessoa que usava o corpo. Ela jogou basquete, ela foi armadora da seleção. E ela jogava basquete pra caramba mesmo. E aí, eu lembro que eu falei, pai, mas como é que é esse negócio do corpo e da alma e tal, papai? E o meu pai, na época, eu acho que foi antes do pouso na Lua, porque eu estava estudando foguete, que eu ficava doido. Eu estudei completamente. Quando o Apollo 11 pousou na Lua, eu já tinha acompanhado, eu já sabia a história desde a Mercury, desde o Sputnik, né? E meu pai ficava me dando livro para eu ler, porque eu ficava pedindo e ele ficava dando, né? E aí ele me colocou para conversar com um padre que me falou o seguinte, o meu pai pegou e falou assim, filho, um átomo, ele é na verdade uma coisa muito parecida com o sistema solar. O núcleo do átomo é circulado por uma nuvem de elétrons. Mas entre o átomo e os elétrons, a quantidade de espaço vazio, em termos proporcionais, é enorme, porque o núcleo é minúsculo. E os elétrons são super minúsculos. Como eles andam muito depressa, eles formam uma parede em torno do núcleo que faz com que um átomo toque com o outro e o núcleo não chegue perto do outro. Mas não chega porque o elétron está super velocidade em torno ali. Mas se você pegar uma pessoa que conseguir ter um controle completo sobre a própria substância, sobre a própria matéria, ela consegue, por exemplo, atravessar uma parede, porque ela equaliza os vazios dela com os vazios da parede. Eu fiquei com aquilo na cabeça e eu fiquei viajando na maionese com aquilo. E eu gostava muito de ficção científica. Então eu entrava, bom, tinha uma hora que eu li um negócio de física, eu era ruim de matemática, mas eu era curioso pra caramba. Então uma hora eu li um negócio de física. E depois eu me deparei com uma afirmação, aí quando eu fui conversar com esse padre, eu falei, mas a alma e o corpo são duas coisas? E ele falou, não é isso. E talvez isso que ele falou seja parcialmente aristotélico, parcialmente São Tomás de Aquino. Aristóteles e São Tomás de Aquino não são leituras primárias minhas. Então é possível que eu não esteja falando diretamente o que eles disseram, eu não estudei isso neles, eu estudei isso do meu ângulo, né? Do ângulo de um psicólogo. Mas a imagem que eu formei, eu vou oferecer ela no sentido metafórico, depois a gente pode pensar ela num sentido mais analítico, né? O metafórico é sempre no poético, lembra? Poético, retórico, dialético, analítico. No sentido poético, o que eu vejo como metáfora? A substância primária do mundo é Deus, não é a matéria. Deus produz, permite que a matéria emerja. No Gênesis, o mito que é o Deus da criação, o Gênesis, no princípio a terra era sem forma e vazia. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez, e separou a noite e o dia. Basicamente, o que está acontecendo ali, que é uma coisa que alguns argumentam que seria o Big Bang, né? Deus pré-existe a matéria. A Alguns, matéria... um padre. Hã? Alguns barra um padre que criou a teoria do Big Bang. Sim, como é que ele chamava? Lemaitre, né? Eu não lembro o nome do cara, mas sim, mas a observação central aqui é que
A matéria é uma manifestação da substância divina. E o espírito é uma outra manifestação da substância divina. Então a substância é a substância divina. A matéria, portanto, é a substância em forma de matéria. Então a matéria seria uma causa formal e não uma causa substancial. E a alma é a substância em forma de espírito com uma identidade. Portanto, a alma, o que diferencia a alma do espírito em geral é que a alma tem uma identidade. É a alma da flora, a alma do Ari, não é uma alma, né? É uma identidade que se forma ali no diálogo com Deus. Então, a alma seria uma causa formal do mesmo jeito que o corpo é uma causa formal. O corpo não é uma causa material, percebe? Eu tinha separado como causa material, causa O substancial, corpo e causa formal a alma. Não, e aí eu vou falar uma coisa do São Tomás agora, que essa é uma coisa que eu estudei um pouco, por causa da psicologia. A alma é a forma que o espírito absorve, ou a forma do espírito no corpo. Então, por exemplo, a minha alma tem a mesma substância da sua alma. O meu corpo tem a mesma substância do seu corpo. Mas a minha alma tem a identidade do meu corpo, porque o meu corpo é separado do seu corpo. E o seu corpo é separado do meu. Faz assim com o dedo. Se eu... Vem até aqui. Põe aqui. Ó. Eu toco o seu dedo, o que acontece com o meu dedo? Meu dedo me fala, aqui tem outro corpo. E o seu dedo fala, aqui tem outro corpo. Né? Essa diferença que cria a identidade, você é você, eu sou eu, ela é uma diferença que se manifesta na matéria, na forma material. E essa diferença cria um criador, que é eu, que viveu uma vida muito particular, que é completamente minha, que está dentro da substância divina, mas tem uma identidade, porque tem uma história. Eu sou filho do Ari, sou neto da Bebé, sou neto do Cortês, sou filho da Luzinete, sou neto do Agenor, sou neto da Gilda, percebe? Você é filha minha, você é filha da sua mãe. Então, a minha identidade é a minha vida, a minha existência enquanto... E a minha alma é nada mais do que como a minha identidade se manifesta no plano espiritual. Do mesmo jeito que o meu corpo é como minha identidade se manifesta no plano material. O que você acha? Mas então a alma, nessa linha de raciocínio, ela só passa a existir a partir do momento que o corpo existe. Ela emerge no momento em que o ser emerge como único, que é o momento da fecundação. No momento em que o óvulo fecunda e vira um ovo, surgem um corpo e uma alma. É por isso que a igreja é contra o aborto desde a concepção, então. A partir da concepção, você tem ali o surgimento de uma identidade única. E essa identidade única é uma identidade única de corpo e alma. Não é assim, o corpo fica pronto e a alma vem e veste ele. Não é isso. Essa é uma das razões pelas quais a igreja católica, a doutrina católica, não é compatível com a reencarnação. Porque não é uma reencarnação. Porque se você desencarna, a alma vai manter que forma? A forma daquele corpo seu, flora. Se você reencarna de novo, a alma deixa de ser flora? Peraí, repete essa parte. Imagina o seguinte, morri. Morreu. Minha alma continua existindo no mundo espiritual. O católico acredita na ressurreição de corpo e a alma. Por quê? Porque no mundo espiritual eu estou vivendo apenas uma das dimensões da divindade. Do mesmo jeito que agora eu estou vivendo a dimensão material, na hora que eu morro eu estou vivendo a dimensão espiritual. Sim. Tá ok? Como se eu reencarnar como, sei lá, Zé das Couves, mesmo que seja meu trineto, mesmo que seja uma carga genética parecida com a minha, compartilhada de mim, é um outro corpo. Tá. Ele vai formar uma outra identidade. A identidade é a união, é a junção entre corpo e alma. Por isso que a vida é única. Só há uma única vida. É a sua vida e você é a única flora que pode existir e poderá ter existido em qualquer tempo, em qualquer lugar.
Porque você só existe no tempo e no espaço com esta forma que conforma esta matéria que é o seu corpo, e a sua mente, e a sua alma. Percebe? Então, nesse... Me fala um Pode falar. pouco mais, então, nesse sentido aí, sobre a forma da alma. Porque isso foi uma discussão que surgiu no grupo de estudos que eu estou participando, sobre o formato, né? Imaginar a alma A como um imagem. formato. A Uma imagem. imagem. Então, o que acontece? A gente só vai conseguir, na medida em que nós somos habitantes do mundo material e a nossa forma de pensar está relacionada com a nossa história corporal, né? Pensamento é uma manifestação corporal, porque ele existe, ele opera no cérebro, por exemplo. Tá legal? O que acontece? A forma da nossa alma é a forma da nossa identidade. Ok? Aquilo que fala eu sou o Ari é a alma do Ari. Aquilo que fala eu sou a Flora é a alma da Flora. Percebe? Aí, só que como a gente vive no mundo material, quando a gente vai, por exemplo, você consegue imaginar, lembra do Mochileiro da Galáxia? Os Ulu, que são azuis, Uluvu, que é uma tonalidade azul super inteligente. Um negócio muito louco. Assim, o Mochileiro das Galáxias é, para mim, uma das coisas mais... Assim, ó, junto com a Chave do Tamanho, do Monteiro Lobato. Sabe aquelas coisas... E o Flatland. Flatland, a Chave do Tamanho. Planolândia, em português. Planolândia, em português. A Chave do Tamanho, Mochileiro das Galáxias. Tem que ler. Tem que ler, para você falar, uau, cara, é isso aqui. Você começa a perceber essa pluridimensionalidade possível do pensamento. Mas você não consegue imaginar uma cor de azul super inteligente, um Uluvu, portanto, se você não formar uma imagem com algo que seja construído a partir da sua forma de produzir imagens. Ok? E a sua forma de produzir imagens é a forma de produzir imagens humanas. Então, a alma de uma pessoa cega vai ter essa característica no plano espiritual. Eu estou entendendo o assunto? Eu não sei se eu estou conseguindo captar o... Essa é uma ideia. Aí você tem uma questão filosófica bastante importante. Essa é uma questão na qual eu posso entrar, porque essa é uma questão de teoria do conhecimento. Lembra do Thomas Nagel lá, o que seria ser um morcego? Como seria ser um morcego? Ele colocou essa questão. O morcego constrói a espacialidade dele através do sonar. A gente constrói a nossa espacialidade através do visual, que é um radar. O visual é muito mais rápido que o sonar, mas a gente constrói a espacialidade em termos tridimensionais, porque o morcego também faz isso. Né? Você lembra como é que você faz? É claro que não pode fazer isso, mas como é que você faz para derrubar? Inclusive, dá para fazer isso no laboratório. Tipo, você consegue produzir a imagem que o, entre aspas, que o morcego vê. Que na verdade ele ouve. Que ele escuta. Né? Que ele constrói. Por quê? Porque a amostragem dele é a amostragem sonora. A nossa amostragem é a amostragem luminosa. A amostragem luminosa, o som ele anda no ar. A luz ela atravessa o ar. A luz é muito mais rápida. Então a nossa imagem é muito mais detalhada e cheia de... Né? Tem uma questão aí importante que é o seguinte. Vou voltar no cego. Pensa na Helen Keller. Cega, surda, muda, nasceu cega, surda e, portanto, era muda, e ela foi educada por uma enfermeira freira que ensinou ela a ler, escrever, pensar, e ela se tornou uma autora e uma palestrante. Importantíssima, do final do século XIX, começo do século XX. O que ela traz? Ela traz uma perspectiva humana na qual ela construiu uma imagem interna do que eram cores, sem ter tido uma vivência de cores. Então vamos pensar. Talvez o cego não tenha uma vivência de cores que seja correlata à vivência de cores que você tem, uma vez que você, para construir a vivência de cores, usou a retina e talvez ele não tenha essa produção. Ok? Perfeito. Mas o processador dele seguramente melhorou. Houve uma época, inclusive, que os psicólogos falavam que o cego tinha
uma espécie de visão facial, porque ele sabia se defender, por exemplo, de não bater a cara na parede. Depois de um tempo, eles começaram a considerar que era uma compensação sonora em função disso, né? Que ele domina. Depois, uma questão tátil, porque ele domina vento melhor do que nós. Por quê? Porque o visual no humano, ele usa uma quantidade de córtex bizarramente maior do que a quantidade de córtex do auditivo. E mais ou menos equivalente à quantidade do córtex ocupada pelos sentidos do somato sensorial, que são 23 sentidos ou 25 sentidos, eu não lembro agora. Tá ok? Você continua tendo a mesma quantidade de córtex no cego, mas como o olho dele, a relação da retina dele não está funcionando, essa quantidade de córtex vai ser alocada para outra especialidade. E se ele for um sujeito curioso e tiver a oportunidade de interagir com as coisas, mesmo cego e surdo de nascença, ele vai se tornar uma pessoa capaz de refletir sobre isso, como a Helen Keller, cuja obra deve ser conhecida por quem se interessa pelo que é humano, ok? Então, voltando lá no negócio. O que seria a forma da alma? A gente só vai conseguir imaginar uma forma da alma do tipo fantasminha, porque a gente vê as pessoas em termos de cabeça, bonequinho, né? Cabeça, ombro, tronco, membro, né? Mas a forma da alma pode ser, por exemplo, lembra que no lançamento da nave que tinha duas cabeças, como é que ele chamava? Zaphod Beeblebrox, eles refratam o Uluvu num prisma para ele ficar em pé e poder participar da solenidade. Gente, vocês têm que ler Mochileiro das Galáxias. São 5 obras, tá legal? Procura lá, Douglas Adams. Nem lembro. O primeiro é o Mochileiro das Galáxias, depois dane-se. Vocês têm que ler, porque aquilo é Planolândia, Chave do Tamanho. A Chave do Tamanho, Mochileiro das Galáxias. Aquilo explode sua mente, joga sua mente numa outra dimensão. Bom, mas voltando. Então a gente vai imaginar a forma da alma com as restrições da forma de imaginação que nós humanos temos, não é? As restrições da forma de imaginação de um cachorro, de um morcego, como propõe o Thomas Nagel, são diferentes das nossas. Por exemplo, cachorro, você é uma pessoa como eu, muito boa com bicho. E você até estudou mais profundamente o bicho, né? Por exemplo, você estudou o lobo-guará, a comunicação vocal do lobo-guará como uma forma de espaçamento, acasalamento, papapá, e você cresceu com cachorro. Você nasceu tendo cachorro. O cachorro, ele vê a cabeça dele, eu estou em pé. A minha face é perpendicular ao meu corpo. A face do cachorro, ela não é perpendicular ao corpo dele. Desculpa, a minha face é perpendicular? Não, ela é perpendicular isso aqui, né? Não, minha face ela está no mesmo plano do meu corpo. A minha face e a minha barriga chegam ao mesmo tempo. O cachorro não, a face dele ela é transversal do corpo. Ela é um outro plano. Então, a maneira como o cachorro vê é diferente da maneira como o homem vê. Além disso, o cachorro tem uma quantidade enorme de córtex dedicada a olfato. E o olfato é fluido. O fluido, ele não é uma coisa do tipo... Ele é de uma distribuição. Então, por exemplo, como é que o olfato, você vai medir o olfato? ppm, partículas por milhão, tá certo? Então o cachorro ele consegue sentir o cheiro chegando, como se fosse uma nuvem chegando. O visual não funciona assim. O visual funciona em termos de figura e fundo. Você detecta uma figura e conecta o fundo. Então, o que acontece? A forma de imaginação do cachorro é diferente da nossa. É possível que o cachorro sonhe com cheiros. Não sabemos, não temos como saber, mas essa questão que o Thomas Nagel coloca é muito importante. Então, a gente não consegue imaginar uma alma a não ser dessa maneira, agora eu vou usar uma palavra bem específica, antropomórfica. Porque como a nossa imaginação ela é condicionada pela nossa
condição corporal, pela nossa estrutura corporal, nós antropomorfizamos a imaginação. Então, por exemplo, a gente vê no mundo espiritual coisas que parecem com o que a gente acha que devia ser, não é? Então, de uma certa maneira, o que seria a forma da alma? Seria a forma do corpo projetada no plano espiritual. Como uma moeda tem duas faces, de cá a cara, de cá a coroa. A identidade humana tem duas faces, de cá o corpo, de cá a alma. Essas faces elas são deveriam ser, agora estou falando no nível analítico, homomórficas. Ou seja, há uma correspondência das formas. Por que eu posso falar? Por que eu sugiro que elas sejam homomórficas? Não tem como saber, não morri, nunca tive contato direto com nenhuma alma sem corpo, tá legal, desincorporada, então não tenho ideia. Mas por que eu posso falar disso? Porque a nossa mente, que é a forma que a alma assume no mundo psíquico, ela é homóloga ao corpo. O que você aprende com a mão conforma a sua mente também. O que você aprende, porque o que você aprende com a sua mão altera seu cérebro e altera seu modo de pensar. Pensa nos acordes que a gente estava falando agora. Eu falo do acorde, você pensa no dedo. E é diferente você pensar o acorde no piano e você pensar o acorde no violão. Percebe? Nós temos essa imaginação, que eu já falei sobre ela, que eu chamo de, em inglês você tem duas palavras, imagination é a fabulação que usa imagens, a construção de histórias, narrativas, quadros. Imaginação, imagery, é a produção da imagem que você vai usar na imagination. Né? Então, esse nosso processo de imagery, a gente faz imagens gustativas, táteis, proprioceptivas, interoceptivas, que eu vou chamar de somato sensorial, porque todas elas estão ligadas à maneira como o corpo opera, ok? Nós fazemos imagens visuais, porque o sentido visual é extremamente produtivo na nossa vida, e imagens sonoras. E elas são diferentes fenomenologicamente, porque a maneira de construção dessas imagens é diferente. Né? A imagem visual, por exemplo, ela é tridimensional, ela é construída, ela opera com base no figura e fundo. A imagem sonora ela é linear, ela é tridimensional apenas na qualidade do som, mas como ela é no humano usada para produzir a língua, na maior parte dos casos, os surdo-mudos, eles produzem a língua usando não o som, mas o movimento, portanto a língua deles não tem uma fonética, mas tem uma cinética, tá legal? E eles usam a visão para prática. Então a língua dos surdo-mudos, ela é somato-visual, ela visuomotora, tá legal? A nossa língua, ela tem uma estrutura motora. Pensa assim, presta atenção na sua boca, imagina você pronunciando a palavra problema, presta atenção na língua. A língua faz um pseudo-movimento, ok? Então o que acontece? O nosso corpo, ele condiciona a nossa mente. Por exemplo, imagina uma fruta que você nunca chupou, nunca comeu. Você vai imaginar o gosto dela, isso deve ter acontecido com você alguma vez, comigo aconteceu quando eu fui comer o kiwi. Eu vi o kiwi e falei, nossa, ele deve ser azedo. E não, ele não era azedo. Por quê? Porque o verde para mim evocou o limão, e o limão é verde. E percebe? E assim por diante. É a mesma coisa. E aí o que acontece? Essa nossa vivência somatosensorial corporal, vivência corporal, visual e sonora, condiciona o que a gente consegue imaginar. No sentido da imagery, a gente só consegue construir imagens que estão dentro do nosso repertório de experiências ou do repertório que a gente consegue fazer combinando as experiências, certo?
Por exemplo, eu falo, pensa na bandeira da Inglaterra, você pensa. Pensa na bandeira do Brasil, você pensa. Aí eu falo assim, a bandeira da Inglaterra é chamada Union Jack. Por quê? Porque ela é a sobreposição de uma quantidade de bandeiras de uma quantidade de povos que formaram a Inglaterra. Os celtas, os irlandeses, os escoceses, blá, 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 os galeses, assim por diante. Ok? Union Jack é a bandeira unida de todos os estandartes, de todos os caras que ficavam se matando lá na época do Rei Arthur, ou depois do Rei Arthur, não sei direito que época era essa, tá legal? Até que eles decidiram quem que é que mandava e podia mandar matar todos os outros, né? Aquela porra de Bloody Mary, que os ingleses eles eram bons nesse negócio de matar. Bom, então voltando. Cada um de nós constrói a sua... só consegue imaginar aquilo que está dentro do repertório que nós temos, porque vivenciamos aquele repertório em algum momento, ou conseguimos produzir juntando os repertórios que a gente tem. Pode falar. Estou tentando formular minha dúvida aqui. Nesse caso, então, no sentido teológico, a alma... a minha dúvida é a seguinte. O corpo, ele limita o que a alma tem acesso, ele é um filtro, ou ele coformata a alma, assim, ele também formata a alma, porque quando você morrer, como é que vai ser? As duas coisas. No meu modo de entender, veja bem, tudo que eu estou falando aqui é minha própria especulação, tá? Não posso invocar uma autoridade, embora eu cite fontes, é a maneira como eu penso, porque eu me interesso por isso e tento entender isso, como eu falei desde que eu era moleque. Ele coformata a alma. O corpo cria a alma do mesmo jeito que a alma cria o corpo. Como é que vai ser, então, quando a alma estiver no plano espiritual? Eu vou fazer de novo um exercício de imaginação. Tá legal? Você vai chegar no plano espiritual com uma identidade. Essa identidade ela é uma identidade histórica. É isso que eu estava... Uhum. Foi você que viveu aquela vida, é a sua história. Como é que você sabe que você é você quando você acorda? Porque você encontra a sua continuidade com a você que era você ontem. Quando você dorme, sua mente, aparentemente, a alma sai do corpo, sei lá, tá legal. Quando você acorda, é surpreendente o fato de que todo dia que você acorda, você é você. Essa é uma questão filosófica importante. Então, o que acontece? Essa identidade vai lá. O que vai ser? Agora eu vou fazer uma especulação. Deus é tudo. Então, essa identidade é uma possibilidade de Deus. Ok? Que ele permitiu que construísse a sua autoconsciência, a sua noção. O cachorro, ele tem consciência, ele não tem autoconsciência. Ele sabe que ele é ele porque ele é o chimpanzé, a baleia. É teoria da mente, né? Teoria da mente, essa parte você lembra bem, né? O que você vai ter quando você chegar lá? O que você vai ter vai ser essa sua história que você criou. E na visão que eu tenho do chamado mito caldeu, que está conformado, formalmente analisado pela teologia católica, por isso que você é responsável pelo que você fez de bom e de mal. Porque você vai chegar lá com a consciência de tudo que você fez de bom e de mal. E aí você vai ter que dizer, sou eu, a Flora, tô aqui. E aí o seu julgamento pessoal, né, o juiz vai chegar para você, aquela figura de barba branca, vai te acusar, não é isso. Você vai chegar lá e falar, caramba, isso aqui eu não desenvolvi, isso aqui não. Esse talento aqui que eu não desenvolvi, isso aqui eu joguei fora, isso aqui eu estraguei. Não vai ter jeito de você não ver isso, porque você vai entrar num reino onde não há mais a limitação da matéria que impede que você veja. Então você vai se deparar com tudo que você fez, de bom, de mal, de certo, de errado, tudo que você desenvolveu e tudo que você desperdiçou. Percebe? Isso que é prestar contas da sua vida. Obviamente, para que sejamos cristãos, a gente vai prestar conta dos nossos pecados. O que são os nossos pecados?
todas as vezes que a gente se afastou de Deus, ou seja, que a gente fez algo que reduziu o potencial da nossa alma, que fez a nossa alma ser um pouco menor do que ela poderia ser. E o que seria então, por exemplo, um santo? Justamente aquele que conseguiu permitir que o potencial da alma dele aparecesse, que é a dimensão espiritual dele. Por que então Nossa Senhora é de corpo e alma? Porque Nossa Senhora é completamente santa desde o momento da concepção, concebida sem pecado, e nunca pecou. Então, quando ela não morre, ela ascende aos céus de corpo e alma, porque nela, entre corpo e alma, não há separação. Aí é aquela pergunta que você fez lá no outro E dia. eu queria saber, então, nesse sentido, quando a igreja diz que Jesus e Maria são os únicos que estão de corpo e alma no céu, isso é uma metáfora, não é uma metáfora, né? É uma forma, como explicar isso? Isso é uma necessidade lógica, se você pensa do ponto de vista analítico, nesse sentido que eu falei. Se ela foi concebida sem pecado, para Jesus ser filho, ter sido sem pecado, ele tem que ter sido concebido por uma mulher sem pecado. O óvulo, tinha que não ter pecado, ok? Então, se ela foi concebida sem pecado e ele foi concebido sem pecado, os dois estão sem pecado, eles são santos de corpo e alma o tempo todo. Não há neles nenhuma diferença entre o corpo e a alma na produção da identidade histórica deles. Sim, mas se isso não tem a ver com a forma, porque a gente estava começando, discutindo no início sobre a forma, né? Não tem a ver com a forma, o corpo, literalmente corpo, certo? Não sei. Essa eu não sei responder. O que significa isso no sentido teológico? Assim, no sentido... Eu vou falar em termos imaginativos, porque eu não sei escrever teologia. Imagina que você controla completamente a matéria do seu corpo. Então você pode atravessar a parede, como eu falei lá em algum momento aqui da nossa conversa. Você pode ficar do tamanho que você quiser, você pode ficar do tamanho da galáxia. Que diferença faz? Você pode ficar do tamanho de todo o universo. Ou você pode ficar do tamanho de uma agulha. Quando os caras falam quantos anjos cabem na ponta de uma agulha tirando o sarro dos escolásticos, é porque os caras não estudaram. Porque essa é uma questão importante. Se você está fora do tempo e espaço, a palavra dimensão não faz o menor sentido. Tá. E você então, pode pensar na forma... Dizer que eles estão de corpo e alma, são os únicos que têm corpo, né? Não é no sentido material, no sentido... Não sei, talvez seja no sentido material também. Pode ser, não há problema que não seja. Porque o que é o sentido material? Pensa na mão. O formato da mão tem um formato material. 5 dedos, palma. Mas a mão humana ela tem uma condição funcional seríssima. Ela tem um papel importante na identidade humana. Você quer dizer, então, eu estou tentando entender melhor essa questão. A alma e o corpo de Jesus e de Maria, por não terem pecado, eles são perfeitamente... Eles são a mesma coisa. Eles são a mesma coisa. Por isso que Jesus morre e ressuscita, e ele fala assim, não, Tomé, enfia a mão aqui, ó, o buraco aqui, ó. É o mesmo buraco. O Tomé está tocando num negócio que tem a mesma consistência da matéria. Só que é uma matéria perfeita, uma matéria completamente pura. Purificada pela aceitação dele da morte pelo pecado que não era dele. Percebeu? Eu acho que tudo que eu falei é especulativo, tá legal? Mas é uma coisa que eu acho que vale a pena explorar isso, assim.